sua Bíblia rapidinho e abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Louvado seja Deus. Capítulo 9, versículo 4 ao 8. Se você achou, diz: eu vou morar no céu. Se não achou, diga: eu também vou. Agora, vamos todos juntos então. Versículo 4 diz assim: e caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não viu coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Amém? Podeis assentar no nome de Jesus. Enquanto eu estudava essa mensagem, ficou um louvor o tempo inteiro, mexendo comigo. E eu, Jesus. E é daqueles hinos que é antigos, que é de um tempo que ninguém se lembra mais. E eu fiquei: Jesus, vejo Jesus, Jesus. E o hino era mais ou menos assim: um cego caminhava pela estrada, sem uma direção, porém o surdo encontrou e estendeu a mão. Seguiu o cego surdo com grande emoção, mas eis que de repente surgiu um louco, e o louco disse assim: vamos caminhando, o caminho é este. Falou-lhe o louco, e o cego, ouvindo a voz do louco, o seguiu então. Porque na Bíblia está escrito que nem o louco errará o caminho que conduz o homem à salvação. Ninguém errará o caminho que conduz a Deus. Ninguém poderá escapar do juízo final. E se você não encontrou o caminho, eu quero e posso lhe dizer agora: o caminho é Cristo. E quem vem a Ele, Ele não lança fora. Ninguém errará o caminho que conduz a Deus. Ninguém poderá escapar do juízo final. Ninguém. Isso mexeu comigo essa tarde e na noite de ontem. Mexeu porque o texto lido fala sobre Saulo. E Saulo demonstra uma das mais terríveis cegueiras. Como assim, pastor? Quando Saulo decide perseguir os cristãos, ele está ali no apedrejamento de Estevão.
quando as vestes são lançadas aos seus pés, então ele automaticamente entende que Deus o está comissionando para perseguir essa falsa religião que está se iniciando. Então ele, que aprendeu aos pés de Gamaliel, segue, pede cartas e segue para perseguir. Só que a Bíblia diz que quando ele vai a caminho de Damasco, uma voz fala com ele no caminho, e uma luz brilha, e a voz que fala com ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és, Senhor? Uma das maiores cegueiras que poderia acontecer na vida de Saulo é seguir um caminho dizendo que era Deus que estava comissionando, sendo que Deus não estava neste negócio. E infelizmente nos dias de hoje isso acontece de forma corriqueira. Há muitos que abrem ministérios achando que Deus está mandando. Há muitos que saem achando que Deus está o comissionando. Tem alguns até que estão no lugar que Deus escolheu, e de repente decidem sair. Não, eu não vou ficar nesta igreja por causa disto, por causa daquilo outro, e saem achando que Deus o está direcionando. A grande verdade é que você precisa ficar no lugar onde Deus lhe colocou, e a glória dele se manifestará. Você fica ali no lugar que Deus lhe colocou, até que tudo que ele falou se cumpra, até que tudo que ele falou se torne palpável. Ah, pastor, mas ainda não aconteceu, e eu estou com meu coração ardendo para ir embora, para congregar naquela igreja, porque tem mais poder, porque tem mais isso, porque tem mais aquilo. Ei, me desculpe, mas se você sair da posição que Deus lhe colocou, você vai quebrar a cara. Você crê que Deus lhe chamou? Você crê que Deus lhe escolheu? Então permanece firme. Permanece firme. Ah, pastor, mas eu não ouço a voz de Deus, como alguns ouvem, como o próprio Saulo ouviu a caminho de Damasco. Eu costumo dizer que Deus fala com todos. Deus fala com todos. Apocalipse, as cartas, a maioria delas, João escreve dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a questão não é Deus falar, a questão é você estar ouvindo. A questão não é Deus falar, a questão é você parou para ouvir. Tem muita gente que escuta, mas não ouve. Tem muita gente que está aqui todo domingo, toda terça, toda quinta, mas ainda não parou para ouvir a voz de Deus.
Deus lhe ama. E uma das coisas que eu entendi é que Ele tem pressa no que Ele vai fazer. Mas para que as coisas aconteçam é necessário estar na posição. Estar na posição. O texto lido diz que Saulo, a caminho de Damasco, ele cai por terra. E a voz responde para ele: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E eu acho lindo isso, tá? Acho lindo. Porque Saulo está indo perseguir a igreja. Saulo está indo prender e matar cristãos. E quando Jesus se revela, ele diz: ei, sabe de uma? Você está me perseguindo. Não se preocupe. Não estão tocando em você. Não se preocupe. Não estão ferindo você. Não se preocupe. Não levantarão falso contra a tua vida, não. Não se preocupe. Sabe por quê? Porque ele entrou nessa história e ele disse: falando contra você, está falando contra mim, perseguindo você, está me perseguindo, maltratando você, está me maltratando, ferindo você, está me ferindo. Chega um pouquinho para lá, que já já chega a hora de eu agir. Quando Saulo, ele tenta se levantar e abre os olhos, ele está cego. E agora é uma cegueira física. Cego. Tanto é que antes dele perceber que estava cego, Jesus fala para ele e dá uma ordem. E a ordem é: entra na cidade. Entra na cidade. Só que quando ele abriu os olhos e percebe, aqueles que estavam com ele, que ficaram assustados, porque ouviram uma voz, mas não viram a luz, pegam ele e o colocam de pé. Na versão King James, eu achei muito interessante. Ela diz que aqueles que iam com Saulo ficaram emudecidos, não conseguiam falar. E eu achei extraordinário, porque quem deveria, estava sendo preparado para abrir a boca a partir daquele momento era Saulo. Por quê? Porque a revelação de Deus se manifesta sobre ele. Todos ouvem a voz, mas só Saulo vê a luz. Ei, todos ouvem a voz, mas só Saulo vê a luz. Sabe por quê? Porque todos podem ouvir a palavra, mas a revelação dela é para poucos. Todos podem ouvir o que a Bíblia diz, mas escutar realmente é para poucos. Ou seja, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E essa é a realidade. Poucos são. O interessante é que, para alguns, a cegueira de Paulo naquele momento era uma cegueira
espiritual. E eu tirei algumas características de cegueira espiritual. A primeira característica de uma cegueira espiritual é um conhecimento superficial da Bíblia, que é como ver sem realmente enxergar. E a verdade é que tem pouquíssimas pessoas que leem a Bíblia com vontade mesmo de aprender. A grande maioria só lê de forma superficial. Se perguntar a ela, me diz o Salmo 91 de cor, ela sabe. Me diz o Salmo 23 aí de cor. Oxe, minha Bíblia está aberta aqui em cima da geladeira. Ela sabe. Ele sabe. Mas tirou isso, não sabe nada. E isso é uma forma de cegueira espiritual. Isso é uma forma de estar cego. O pastor Zé Luiz citou pela manhã na escola bíblica, e eu achei extraordinário, que o conhecimento que Deus dá, Ele tem prazer em dar. Mas, biblicamente, nós rejeitamos o conhecimento. Nós deixamos de lado, embora seja aquilo que transforme a nossa história. Porque se você entrou aqui precisando de cura, a Bíblia te cura. Se você entrou precisando de libertação, a palavra te liberta. Se você entrou aqui precisando de restauração no casamento, a palavra restaura. Todos os milagres e tudo o que você quer receber essa noite, vem através da palavra de Deus. Vem através da palavra. Eu até acho engraçado. Eu vou ali na igreja porque eu gosto de uma revelaçãozinha. Eu vou ali porque eu gosto de uma profecia. É bom. Gosto também. Mas não troco nada pela minha palavra, pela palavra que Deus colocou em mim, pela palavra que Deus derramou sobre mim. Não troco nada, e você não pode trocar. Número 2, a característica de cegueira é uma intenção que não é adorar o Senhor. Mesmo que frequente cultos e reuniões religiosas. É lindo, porque Deus sonda as nossas intenções. Por que você veio? Por que você está aqui? Para que você está aqui? Ele sonda a intenção. E às vezes a nossa intenção não está em adorar. Isso é ser cego espiritualmente. Eu costumo dizer que, às vezes, nós temos os cultos mais como uma reunião social. A gente vem aos cultos porque é legal, porque é agradável, porque é bom, porque eu vou poder falar com fulano, porque eu vou poder falar com ciclano, porque. Vem adorar, vem engrandecer, vem exaltar. Você vai ver que palpadamente todos os seus problemas serão extinguidos. Todos os seus problemas serão destruídos através da adoração. A última é
um véu que cobre o entendimento de muitos, impedindo-os de ver a glória e a profundidade do Evangelho. Eu não quero. Por quê? Porque eu não entendo. Eu não quero. Por quê? Porque eu não me acho. A verdade é, tu busca para isso? Tu insiste? Tu vai além? Ou você é daquele que só gosta lá do texto escrito no fundo do carro? É daqueles que coloca lá o texto, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Coloca lá o texto, Deus é fiel. Mas infelizmente não se aprofunda na fidelidade de Deus, no conhecimento de Deus, de quem Deus é. Isso é cegueira espiritual. Pastor, o que o senhor acha? O senhor acha que o que aconteceu com Paulo foi cegueira espiritual? No meu ver, o que acontece com Saulo é uma permissão divina. Saulo vai ficar 3 dias cegos. Quantos dias? Quantos dias? 3 dias. Uma permissão divina sobre a vida dele. Para quê? Para que Deus permitiu que ele ficasse cego? Para que Deus permitiu que esse mal viesse sobre ele? Entenda, por favor, que tudo que Deus permite é para o bem daqueles que o amam e são chamados pelo vosso decreto. Tudo que Deus faz sobre a tua vida é para o bem. Se Deus permite então a cegueira sobre Saulo, é para o bem. Por quê? Porque quando Saulo se levanta dali, ele vai perceber que o orgulho dele vai ter que ser deixado de lado por conta da cegueira. Não entendi. Quando ele levanta, ele pede ajuda para que os coloque de pé, para que o coloque de pé. Aquele que era o maioral, aquele que estava perseguindo, aquele que estava lutando para destruir os cristãos, agora está pedindo ajuda. Todo aquele que recebe a Jesus, que nasce de novo, que conhece a Deus, que aceita o Evangelho sobre a sua vida, vai passar um período de cegueira. Primeiro, para que o orgulho suma, para que o eu desapareça, para que a minha vontade diminua, para que eu entenda que não sou ninguém. Segundo, vai passar um período de cegueira para que aprenda a confiar em Deus. Porque antes da sua conversão, era você que mandava. Era você que fazia. Você era o tal, você era o cara. Era você que administrava tudo. Quando você aceita Jesus, a sua vida é entregue totalmente nas mãos dele. E agora ele assume o controle. Ele toma as rédeas. Ele é quem te leva para onde ele quer. E precisamos entender e compreender que ele é o Senhor da nossa história. E aí nós aprendemos a confiar. Mas como um cego aprende a confiar? Ele é tomado pelo braço. E Jesus, quando diz, olha, entra na cidade. Quando ele percebe que está cego, como eu vou entrar na cidade? Não consigo enxergar nada. Ele precisa confiar
que aqueles que estão com ele vão direcioná-lo até a vontade de Deus. Tem que entender e confiar que aquele que pegou em seus braços o conduzirá em direção àquilo que Deus tem. Quando um cego, ele chega próximo a um semáforo e ele quer atravessar para o outro lado, se não tiver aquele semáforo sonoro, ele precisa ficar numa posição específica. E nessa posição específica, ele vai ficar esperando alguém que se aproxime dele, pegue em seu braço e o conduza até o outro lado. Ele não sabe quem é a pessoa. Ele não sabe como é a pessoa. Ele não sabe a índole da pessoa. Ele só tem que confiar que a pessoa vai deixá-lo do outro lado. Essa é a verdade. Estar em Cristo é do mesmo jeito. Você não consegue perceber ou entender aquilo que Deus está fazendo, não plenamente. Você não consegue entender nem ver de forma ampla aquilo que Deus está fazendo, então você precisa apenas dar o seu braço e confiar. Confiar que Cristo vai te levar, confiar que Cristo vai te colocar no melhor lugar, confiar que Cristo preparou algo grande para a tua vida, confiar que Cristo já preparou toda a história ao seu respeito, e é só você chegar lá e tomar posse do que Deus tem. Esse período de cegueira, e eu falei no início e vou repetir, é um período momentâneo. É para aprendermos algumas coisas. Sabe o que me entristece? É que tem gente que se recusa a aprender. E quando nós não aprendemos, o ciclo se repete. E quando nós não aprendemos, o ciclo se repete. E quando nós não aprendemos, o ciclo se repete, e o ciclo se repete, e o ciclo se repete, até que possamos aprender e entender. Tem gente na igreja há 5, 6, 7, 10, 20 anos, que não sabe qual é o seu lugar dentro da igreja. Que não sabe qual é o seu chamado diante de Deus. Que não sabe para onde Deus quer levá-lo. O que Deus quer fazer com ele. São muitos anos, muitos anos, sem entender o que é que Deus tem. Perguntando: Deus, o que é que o Senhor tem comigo? Deus, o que o Senhor vai fazer? Deus. E vai se metendo em cada situação, uma mais difícil que a outra. Quando Deus chamou Eliseu, Eliseu disse a Elias, antes de subir, dizendo: eu quero porção dobrada do teu espírito sobre mim. E Elias diz: dura coisa pediste, rapaz, você pediu um negócio sério, hein? Mas se me vir subir, isso acontecerá. Sabe, na real, o que é que Eliseu estava pedindo? Eliseu estava pedindo reconhecimento. Ele precisava ser reconhecido como profeta, assim como Elias era. Ele diz: eu quero ser usado 2 vezes mais que você. Porque eu quero que essas pessoas, os filhos dos profetas e todos que me cerquem, compreendam e entendam que eu sou profeta também.
que eu sou chamado de Deus também, que eu sou escolhido também. Só que depois que Elias sobe aos céus, as coisas não andam. E o reconhecimento inicialmente não aparece. Quando aquela senhora faz um puxadinho, uma casa, um quartinho para Eliseu, se passaram ali 5 anos. 5 anos que Elias havia subido aos céus. 5 anos. E o reconhecimento não havia acontecido ainda. Como pastor, por quê? Como é que não tinha acontecido? Quando ele passa, a senhora diz assim: vejo que aquele que passa é um santo homem de Deus. Como é o nome dele? Não sei. Ele vem da onde? Também não sei. Mas ele é um homem de Deus. Ela identifica que ele é um homem de Deus por conta da sua postura e por conta das suas vestes. Mas não conhece nem sabe quem ele é. Depois que ela constrói, ele sobe nesse quartinho. E nesse quartinho existe uma cama, uma mesa, um candeeiro, uma cadeira. E quando ele sobe ali, ele aprende a descansar. Aprende a descansar. Os presentes que haviam ali naquele quartinho: uma cama, confiança, descanso. Uma mesa, comunhão. Uma cadeira, posição. Posição dada por Deus. Um candeeiro, palavra, Bíblia, conhecimento de Deus. Tem coisas que só vão acontecer quando você entender que você precisa entrar nesse quartinho. Tem coisas que você vai ver acontecer quando você aprender a descansar, a confiar, a entregar, a dizer: Deus, a minha vida é tua, segue como o Senhor quer, faz do teu jeito, faz da tua forma. Eu fui enviado por esta igreja para o Pernambuco. Quando terminou o tempo lá no Pernambuco, nós oramos, falamos com Deus: Deus, nós vamos para onde? E Deus nos falou: vai para o Maranhão. O pastor Josué me ligou. E ele falou: e aí, meu filho, você vai voltar? Eu disse: pastor, Deus está me mandando eu ir. Já meio triste, né? Porque eu não queria. Deus está me mandando eu ir. Ele: então vai com Deus. Deus te abençoe. E lá vai eu para o Maranhão, sem saber o que ia acontecer. Irmãos, se eu não seguisse a voz de Deus, eu estaria morto. Você entende a profundidade disso? Se eu não entregasse completamente a minha confiança nas mãos do Senhor e deixasse que Ele me conduzisse, eu estaria morto. Não morri. Pela misericórdia, pelo amor de Deus. Você precisa compreender isso. Entrega. Confia. Entrega completamente. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o problema que eu estou passando na minha empresa. Entrega. O senhor não sabe o problema que eu estou passando dentro da minha casa. Entrega. Ah, o senhor não sabe como tem sido difícil no trabalho. Entrega. Ah, os meus filhos são uma prova atrás da outra. Entrega, confia, deixa Deus agir. Ele é fiel. Ele é justo e Ele sabe o que está fazendo, embora você não consiga enxergar. Embora nós estejamos cegos. Ele entra e lá, dentro da cidade,
ele fica ali conversando com Deus, aprendendo com o Senhor. Deus então envia Ananias. Envia Ananias. E é engraçado demais Ananias, né? Porque Deus se revela para Ananias e diz: Ananias, vai até a rua chamada direita e tem um rapaz lá, Saulo, eu já falei com ele. Ele só está esperando você chegar. E você vai impor as mãos sobre ele e ele vai voltar a enxergar. E aí, Ananias diz: Senhor, esse rapaz é aquele Saulo. Senhor, é o perseguidor. É para eu ir mesmo, Senhor? Eu mesmo que vou? Aí o Senhor, é enfático, que diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Vai, aí não tem o que falar, ele vai ter que ir. Quando ele coloca as mãos sobre Saulo, Saulo torna a enxergar. Ele torna a ver. Ele passa de novo a ver a luz do sol. E é lindo o que Deus está fazendo. Porque ali ele vai compreender o que é milagre de Deus. Ele vai compreender que quando Deus fala, Deus cumpre. Ele vai compreender que há sobre ele uma chamada muito maior do que ele imaginava. Tudo naquele lugar onde um milagre vai acontecer. Quando decidimos então confiar em Deus e nos posicionamos, o milagre acontece. A cura chega. A bênção é derramada. A visão é restaurada. Mas a visão de Saulo está sendo restaurada com que objetivo? O que ele passa a enxergar agora? A partir de agora, Deus está mudando completamente a história dele. O menino se torna homem, o pequeno se torna grande, o fraco se torna forte. A partir deste momento, o perseguidor vai se tornar aquele que será perseguido pelo amor do Evangelho. Então a visão dele precisa estar ampla para aquilo que Deus vai fazer. Deus abre a visão de Saulo para o propósito dele. O período de cegueira que Deus derrama, que Deus permite sobre alguém, é temporário. E se esse alguém aprendeu aquilo que precisa para crescer, para amadurecer, para ter equilíbrio, para ter uma mente diferente, quando esse alguém aprende, Deus abre os olhos dele para o propósito, para o chamado, para o ministério, para aquilo que ele determinou através do seu poder. Não entendeu, não? Enquanto você não passar pelo processo que Deus está querendo que você passe, Deus não vai abrir completamente para que você veja o que Ele tem. Enquanto você não passar pelaquilo que Deus quer que você passe, que você viva, que você aprenda, algumas coisas não vão acontecer. Deus tem poder.
Ele é todo poderoso. Se Ele quisesse dizer, seja curado, o câncer tinha pulado para fora de dentro de mim. E eu ficaria curado instantaneamente. Se Ele mandasse, o milagre. Mas uma coisa eu aprendi. É que aquele que precisa passar pelo processo, não verá o milagre até o final dele. Pare de se queixar e viva o seu processo. Pare de reclamar e viva o seu processo. O processo que Deus está permitindo sobre a tua história é justamente para que no final dele o milagre chegue sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua empresa, sobre o teu casamento, sobre a tua história. Para de reclamar. Reclama não. Eu fiquei com medo, não vou mentir, na época. Fiquei com medo que eu perdi o sono. E uma madrugada, conversando com Deus, a presença de Deus começou a inundar o lugar. Mas foi tão forte que eu comecei a ouvir os passos subindo a escada do apartamento. E quando os passos chegaram no andar em que eu morava, o sensor de presença, a luz ligou. E ele entrou pela porta. E ele me disse, não temas. Eu fiquei extasiado com aquilo. E ele me disse, eu lhe trouxe para aqui, para lhe manter seguro. A presença de Deus, ela tem vindo até você e tem estado contigo, tem caminhado contigo, só para que você entenda que Ele está lhe mantendo seguro. Só para que você entenda que as coisas que Deus tem na tua vida são maiores e melhores. Às vezes a gente não entende. Outro dia eu estava ali assistindo o culto, o pastor Osni estava pregando, e eu maravilhado com o que o pastor Osni estava falando. E eu costumo dizer, lembra do louvor que eu cantei? O louco no caminho? Eu fiquei meio assim, meio louco depois da cirurgia. Mais doido do que eu já sou. Eu comecei a ouvir a voz de Deus bradando nos locais em que eu estou. De vez em quando eu escuto a voz de Deus ecoando dentro de um ambiente. E aí, pastor Zini pregando. E a voz de Deus começou a ecoar dentro da igreja. E eu maravilhado com aquilo do meu lugarzinho, sentado ali. E a voz de Deus falava assim, por muito tempo, eu disse não para ele. Por muito tempo, eu disse não. Quando ele achava que estava tudo destruído e que nada iria para frente, eu o sustentei, mas a resposta era a mesma. Não. E enquanto ele pregava, a voz continuava falando, dizendo, mas agora, eu, o Senhor, estou dizendo sim para ele. Estou preparando algo extraordinário para a vida dele, onde o meu nome será exaltado.
Pastor, eu não sei para onde Deus vai te levar e como Deus vai fazer, de que forma Ele vai fazer. Só entenda e compreenda que Ele vai contigo. Confia e deixa Ele te levar. Deixa Ele lhe conduzir. Se nós entendermos e compreendermos que Ele está nos conduzindo e a visão que está sendo aberta agora é para nos levar para o propósito, para nos levar para aquilo que Ele tem, nós reclamaríamos menos, nós entenderíamos mais e marcharíamos de forma diferente. Por que, pastor, o senhor fala que Deus está querendo levar Saulo para o propósito? Porque no versículo 20, quando ele chega na sinagoga, logo depois desse acontecimento, a Bíblia diz que ele já começa a pregar. Ele já começa a falar. E o texto diz assim, ele começa a pregar Jesus. Por muito tempo ele perseguiu Jesus. Agora ele prega Jesus. Agora Jesus se move nele e sobre ele. Preste atenção. Entenda isso. Quando Deus faz que os seus olhos tornem a ver, é para te levar diretamente para o propósito. E esquece essa conversa de que muitos falam por aí dizendo, porque Deus construiu um propósito bonitinho para a tua história. Deus não construiu um propósito bonitinho depois que você aceitou a Ele. Deus não fez um propósito bonitinho depois que você recebeu a Cristo. Não. O que eu entendo é que Deus primeiro constrói, escreve, prepara o propósito. E depois que o propósito está estabelecido, aí ele diz, agora eu vou fazer o pastor Jones para este propósito. Agora eu vou fazer o irmão Fábio para este propósito. Agora eu vou fazer a irmã Maria para este propósito. Agora eu vou fazer a irmã Vera para este propósito. Porque na Bíblia o importante não é o indivíduo, e sim o propósito. O propósito que é o importante. O propósito que é o importante. Tanto é que quando alguém não quer e desiste, Deus levanta outro. Deus levanta outro, porque o importante sempre será o propósito. Agora que os seus olhos estão abertos para o propósito, Deus mudará a sua história para uma nova vida. Acabou. Tempo de perseguidor acabou. Acabou. Dá para dizer para alguém que está do lado aí, Deus tem uma nova vida para você. Quando eu falo isso, eu sinto a presença de Deus de uma forma muito grande aqui. Deus tem uma nova vida para você. Deus tem uma nova vida para você. Deus tem uma nova... Fique de pé um instante. Repita comigo. Acabou o tempo de seguir. Acabou o tempo de dor. Acabou o tempo de não saber para onde ir.
Não, fale com vontade isso. É profético. Acabou o tempo de não saber para onde ir. Algo que já está se desenrolando na tua frente. A vontade de Deus já está se desenrolando diante dos seus olhos. Teve muita gente que entrou aqui essa noite sem conseguir enxergar nada. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Não sei o que eu estou fazendo nessa cidade. Não sei nem que caminho está indo o meu casamento. Mas o Senhor, essa noite, Ele abre os seus olhos, dizendo: você aprendeu o que deveria ter aprendido lá. Agora, luta. Luta pela tua história. Luta pelo teu casamento. Luta pela tua casa. Luta pelos teus. Porque o que é de Deus já está sendo desenrolado. E isso tão extraordinário é o propósito dele sobre a tua vida. Eu não sei se você crê em visão de Deus, mas eu vejo muitas bênçãos sendo derramadas aqui. Muitas vitórias sendo derramadas. Que seus olhos sejam abertos agora. Que seus olhos sejam abertos agora. Serão abertos de tal forma que nessa segunda-feira você será impulsionado pelo Espírito a tomar decisões. Você vai ser impulsionado pelo Espírito a tomar decisões que vão mudar não só a sua vida, mas a vida também daqueles que estão ao seu redor. O Espírito de Deus fala comigo assim: teve um povo que entrou aqui, que anda meio deslocado, sem entender por que as coisas aconteceram dessa forma, sem entender por que as coisas aconteceram desse jeito, e levam consigo feridas em sua alma tão terríveis, feridas que não eram para estar aí, feridas que não eram para ficar aí. Erga a tua mão, por favor. Em nome de Jesus, receba cura agora em sua alma. Alabando como a suia. Receba cura dentro do seu ser agora. Feridas fechem em nome de Jesus. Porque o período de cegueira, ele acaba, ele se finda aqui e agora. E um novo de Deus começa a acontecer. Lambando, alabai, comananda, yabá, derebede, edeg, adarasuya. Coloque a mão no seu coração. A presença de Deus está inundando esse lugar. Está inundando.
E já tem pessoas que estão sendo tocadas agora, porque Deus vai mudar a história deles completamente. De labai, darabadara, batara, batai, kabandar, de kabandar, de kamandarabas, de ramanta, yadayas, tu e alabácia. Escute. O período de ficar na casa de Judas foi esse período de 3 dias, até o milagre chegar. Diga, o período de estar lá era até chegar o milagre. Você não vê não? Pois eu estou vendo o milagre sendo derramado agora. Agora, alabaço, comanai, chorou, mandaradarabaia, teremenda, te camandaracê. Está na hora de ir além. Está na hora de ir além. Porque a sua história não acaba aqui. A sua história vai além. Onde toda a glória de Deus se manifestará para você no caminho. No caminho. Eu sinto a presença de Deus de uma forma tão grande. Tipo, essa senhora que está de vestido aqui, faz assim. Essa que está na primeira, isso, senhora. Sim. Eu vejo a presença de Deus envolvendo a tua vida. E eu escuto a voz de Deus dizendo assim: por muito tempo ela não sabia o que fazer. Por muito tempo ela vagou sendo levada como a onda do mar. Mas diz para ela que eu abro os olhos dela para algo novo, onde tudo será diferente. Alabacamandara, batalha, batalha, soco, batalha séria. Só marcha, avança, porque tudo Deus derramará. O que você achava que era só sonho, loucura na sua cabeça, se tornará realidade. E para você entender mais profundamente isso, as dores que você sente do lado aí, Deus está curando agora. Deixa a presença dele envolver você. Deixa a presença dele envolver a tua vida. Deixa a presença dele envolver a tua casa. Porque esse milagre é para lhe tirar completamente de onde você está e te levar diretamente para o propósito. Diretamente para o propósito. A senhora de camisa pretas, e isso, faz assim. Eu vejo pessoas que pegam uma senhora pela mão e lhe puxam dizendo: sai daí.
Não vai por esse caminho. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Mas eu vejo o próprio Deus lhe direcionando e dizendo: vem, dá mais um passo. Vem, vai mais fundo. Porque eu tenho coisas extraordinárias para fazer na tua vida e na tua casa. E eu já falei contigo que aquilo que é improvável lá dentro, eu tornarei real sobre a tua história. Alabai, comanda, arabadara súria. O improvável se tornará pregador do Evangelho. É muita vitória, muita bênção, é muita gente que eu vejo Deus agindo. Tem umas pessoas, não dá para chamar todo mundo. Tem umas pessoas que já viu o desbravador quando entra na mata, que ele entra com um facão, ele sai cortando e abrindo caminho para os demais. Eu vejo muita gente assim, fazendo desse jeito, desbravando, indo além. Seus sonhos ficarão pequenos em relação àquilo que Deus vai fazer sobre a tua história. Não dá para chamar todo mundo, então coloque a mão no seu coração aí. Pecamai, chora, manás. Telebanás, yoko, anaranarasuya. Pai, no nome de Jesus, visita o seu filho e a sua filha agora. E entrega nas mãos dela tudo aquilo que o Senhor determinou através do teu poder. Receba a vitória em nome de Jesus.